E hoje nós vamos falar sobre uma outra pequena virtude do lar, tão importante. Sejamos então diligentes para conhecer a pequena virtude da diligência. E aí, você sabe o que é ser uma pessoa diligente? Você se considera uma pessoa diligente? Então vamos lá, lembrando que estamos na sequência do livro As Pequenas Virtudes do Lar. Ele tem outra capa, mas o conteúdo é igual e a gente já está se aproximando do finalzinho. Com muita alegria, a gente tem caminhado durante esse tempo aí, conhecendo a cada semana uma virtude, e eu espero ao final que a gente possa ter, de algum modo, acrescentado em nossa bagagem de vida essas virtudes e, quem sabe, despertado para outras tantas que talvez estivessem esquecidas em nós. E o autor começa dizendo o seguinte, que a diligência era sinônimo de rapidez, mas este nome curioso tem outros sentidos. Significa não apenas prontidão, mas também atenção, atividade alegre, que deriva do verbo latino que significa amar. Então, ser diligente significa amar, significa estar à disposição, em prontidão, prontidão para o serviço, para ser uma pessoa resolutiva, uma pessoa que vai lá e faz. Dito tudo isso, podemos concluir que a virtude da diligência consiste em amar o trabalho, em executá-lo com empenho, com alegria e da melhor maneira possível. E, para defini-la melhor, recordaremos com gosto uma exclamação que saiu certa vez de 100 peitos, referindo-se a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia o seguinte: Ele fez bem todas as coisas. Está em Marcos 7:37. Então, que a gente possa lembrar dessa virtude, lembrando de quem faz bem todas as coisas, assim como se referiram um dia ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que importa é sermos competentes e doutos em todos os conhecimentos que o nosso estado e a nossa profissão exigem, a fim de cumprirmos bem todos os nossos deveres. O diligente cumpre bem tudo aquilo que se espera que ele cumpra, tudo aquilo que lhe foi confiado. Muitas vezes tive a alegria de ouvir mães de família dizerem com legítimo orgulho: meu marido sabe fazer de tudo. E maridos louvarem suas esposas dizendo: ela tem mãos de fada. Para merecer esses elogios, é necessário não omitir os trabalhos que nos repugnam, nem inventar deveres adicionais que nos levariam a negligenciar e a adiar os nossos deveres. Enfim, cumpramos todas as nossas obrigações da melhor maneira possível, para nos parecermos inteiramente com Jesus, que fez bem todas as coisas. O verdadeiro trabalhador não se preocupa apenas de determinar sua tarefa logo que possível. De determinar, não. De terminar a sua tarefa logo que possível. Preocupa-se de produzir uma obra que esteja acabada, sem defeito, tão perfeita quanto possível. E aí ele traz um exemplo das estátuas das igrejas voltadas ao público, que são tão perfeitas que, se a gente olhar do lado que é voltado para o público, ela é perfeita, mas se formos nessas estátuas olhar o verso de cada uma delas, elas são perfeitas também. Ainda que não fiquem aparentes, os escultores tinham essa preocupação de fazer tudo com a mesma perfeição daquilo que fica aparente. Então, aquilo que está escondido não fica negligenciado. Ele tem também um empenho, um trabalho, uma dedicação. Não abandonemos uma tarefa enquanto houver um só detalhe que retocar. Uma obra bem feita, mesmo a mais modesta, deve ser tratada com a ambição e a delicadeza com que terminaríamos uma obra-prima. E aí tem uma frase que é importante a gente lembrar, do São José Maria Escrivá, que faz: cumpre o teu dever de cada dia, cumpre bem o teu dever de cada dia, né? E a gente estar voltado para aquilo que estamos fazendo, independente da grandiosidade que seja o trabalho. Nas pequenas coisas,
fazei o bem. Nas grandes coisas, fazei bem também. Essa dedicação, essa atitude, essa virtude da diligência que está impregnada naqueles que, independente do serviço, do tamanho, da grandiosidade com que aquilo vá se destacar numa sociedade, fazem bem, fazem com perícia, com presteza, com diligência. Há uma maneira de bordar um tecido, de dispor as flores num vaso, de apresentar uma travessa à mesa. Há uma maneira de pendurar um quadro numa parede ou de arrumar os livros num estante, que trazem uma verdadeira assinatura de artista. Tanto como qualquer obra de luxo. Podemos estar certos disso. O verdadeiro luxo de uma casa está no cuidado com que todos se esforçam para fazer bem todas as coisas. E eu digo para você, mulher, você que tem esse dom de transformar uma casa, uma edificação, num lar, através do seu amor, do seu empenho, da sua dedicação em personalizar a sua casa, da sua diligência em fazer com que o seu lar tenha personalidade. Aquelas pessoas que entram na sua casa falam, nossa, essa é a casa de fulana, tem a cara dela, tem o cheiro dela, tem o cuidado nos detalhes que ela expressa na sua vida. E aí ele traz, para finalizar o capítulo, um exemplo de Mozart, que já no final da sua vida, nos últimos instantes mesmo, ele finaliza uma obra e no dia da sua morte, diz à filha que essa obra está terminada e acrescenta intencionalmente, está terminada. Respira, estende as últimas páginas que acabara de escrever, pediu que ela tocasse essa obra ao cravo e ao som dos últimos acordes dessa sua última obra-prima, ele morre com um sorriso nos lábios. Felizes os que podem aproximar-se do dia do descanso eterno com a consciência de haverem concluído e concluído bem a obra da sua vida. E isso é algo destinado àqueles que souberam viver sobre a virtude da diligência. Então, nessa semana, eu os convido a viver essa virtude, a praticar essa virtude, a disseminar essa virtude com aqueles que vivem com você. Sejamos diligentes e deixemos as nossas marcas no mundo, sobretudo para aqueles que amamos e vivem conosco. Uma boa semana e até a semana que vem com outra virtude, se Deus quiser.